Olá, sejam todos bem-vindos a essa página que tem o objetivo de informar aos pais as possíveis dificuldades apresentadas pelos seus filhos a partir dos seus comportamentos. Então, nós trouxemos aqui a psicóloga e psicopedagoga Yara Romano, que nos trará informações e dicas de como esses pais podem fazer observação aos seus filhos, que poderá ajudar nesse processo de pandemia, já que nós não contamos com a mediação do professor em sala de aula. Então, já que nós estamos dependentes, vamos dizer assim, né, dessa observação, uma dica pode ser muito importante. Então, a Yara vai nos dar essas informações, essas dicas de como vocês poderão fazer essa observação em relação aos seus filhos. Muito bem. Então, olá. Eu gostaria de estar falando aos pais que a primeira coisa que a gente consegue fazer uma observação, e normalmente os pais já fazem isso, né? Comparando, né, o desenvolvimento de um filho com o outro, ou se é o seu primeiro filho, se ele está acompanhando o desenvolvimento das outras crianças com as quais ele convive, né? Mas dentro de casa, a gente pode dar algumas dicas mais objetivas, que é sobre os canais sensoriais, porque como é que uma criança aprende? A criança aprende, e todos nós aprendemos, né? Captando estímulos e informações do meio, através dos nossos órgãos sensoriais, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, né? O nosso corpo e os nossos órgãos sensoriais, eles são uma antena, né? Que capta, então, esses estímulos vindos do meio ambiente, onde entra a informação visual, auditiva e assim por diante, vai lá para o nosso cérebro, que é o órgão processador desses estímulos. Cada região do cérebro capta e integra essas informações para que nós possamos, num outro canal, que é o output que a gente fala, né? Expressar, externalizar aquilo que eu recebi, que eu processei e que eu agora vou dar uma resposta. A resposta vem através, obviamente, da ação ou do comportamento da própria criança, né? E aí, a gente pode estar alertando os pais, assim, duas coisas, dois canais sensoriais primordiais para a aprendizagem, até porque o nosso mundo, ele é auditivo e visual, né? Não que os outros sentidos não sejam importantes, mas tudo ao nosso redor, se você for observar, ele está escrito, representado através de símbolos, desenhos, né? E de informações escritas, né? Então são os canais da visão e da audição. Era uma prática comum há algum tempo nas escolas nós fazermos uma triagem visual. É um teste que quem já fez carteira de motorista, enfim, ele chama Snellen ou E-mágico, né? Então as pedagogas em geral, elas faziam essa triagem para ver quais crianças tinham dificuldades visuais que pudessem, né, comprometer o aprendizado da leitura e da escrita, que é o objetivo fundamental também das séries iniciais. Em alguns lugares, né, o final da educação infantil, né, na educação infantil se tem um monte de aprendizagens que vão ser utilizadas depois para o ensino fundamental, mas vamos dizer assim, entre 5 e 7 anos, né, que é fazer uma avaliação visual. E mesmo que seu filho não tenha problema nenhum, é importante você saber, porque às vezes os sinais dessa dificuldade visual ela vai acontecer um pouco mais para frente, né? Não é uma avaliação oftalmológica. O objetivo é levantar possibilidades de dificuldades visuais no contexto da escola para encaminhar já com uma suspeita de que haja algum problema. Quem vai dar o diagnóstico não é a pedagoga, quem vai dar o diagnóstico é o oftalmo. Isso é uma questão importante. Outra questão também importante que eu falei é a questão auditiva.
Algumas escolas, elas exigem para a matrícula que o pai traga já o resultado dessa avaliação oftalmológica e da audiometria. Por que audiometria? A audiometria é para a gente avaliar a acuidade auditiva que essa criança apresenta. Existem inúmeros problemas que podem trazer problemas auditivos, né? Desde rolha de cera no ouvido, né? Daí então, quem usa muito cotonete às vezes empurra a cera para o canal auditivo e isso com o tempo dificulta a captação da onda sonora, né? Do estímulo sonoro, fazendo o rebaixamento auditivo. Isso, gente, pode trazer desde a criança não falar, porque ela não ouve direito, ou ela falar errado, né? Com trocas, omissões, distorções na fala, e que se não forem corrigidas adequadamente, elas poderão interferir posteriormente a criança escrever como ela fala, né? E muitas vezes errado. Então, a triagem auditiva é bastante importante. Até o lugar que a criança senta espacialmente, fisicamente, no espaço da sala de aula, tanto na questão auditiva quanto na visual, essas duas avaliações vão me dizer, ela precisa sentar à direita, à esquerda, mais na frente, no meio, no fundo da sala, de acordo com os diagnósticos que então ela irá receber. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu considero assim bastante importante, é os pais observarem a criança logo após o nascimento. Sabe aquelas crianças que choram durante 3, 4 anos? Tem mães que chegam até a dizer, eu só fui dormir quando meu filho tinha 5 anos de idade, né? A criança muito inquieta, agitada, que se debate muito na cama, fala durante o sono, né? É uma criança desatenta, que esquece as coisas, né? Então, isso também é um sinal bastante importante. Tem um autor que ele fala assim, vou me lembrar o nome dele, acho que é o Nobel, fala de crianças hipercinéticas, né? Que a gente começa a levantar a possibilidade que ela tenha uma hiperatividade associada ou não ao déficit de atenção, quando a gente olha para a história do desenvolvimento dessa criança e a gente encontra essa criança com esse jeito, né, de sono muito agitado, muito perturbado, né, isso dá ou acelera o processo de atenção, ou dá problemas relacionados à atenção, então é muito importante observar também. Atrasos significativos, né? Uma criança muito apática, que não tem iniciativa, que não brinca com as outras crianças, que não reclama de nada também, né? Eu tive uma mãe, alguns anos atrás, que ela me disse que ela só observava se a filha estava com fome ou ela tinha feito xixi, cocô, porque ela ficava no carrinho, quando ela sentia o cheiro, porque a menina não demonstrava nenhum sinal de incômodo em relação a estar com urina ou cocô nas fraldas ou na roupa, né? Então, uma criança que também não demonstra, né, esse incômodo também é um sinal que os pais precisam observar durante o desenvolvimento da criança.